Bom dia, Brasil. Bom dia, internautas. Começando mais um Freud Explica. Hoje, gente, com um tema importantíssimo. Vamos falar sobre essa cura gay, né? E homofobia. Eu acho que a gente sempre tem que estar falando e falando, né? E eu tenho um convidado muito especial, uma pessoa, um dos homens mais inteligentes que eu já conheci, né? É o Mauro Gärtner, psicanalista. Mauro, muito obrigada pela sua presença, tá? Eu que agradeço a você, né? E eu gostaria de falar, gente, algumas religiões, né, usam a psicanálise para justificar o seu lado homofóbico, que eu acho absurdo, tá? Porque Freud, em momento algum, disse que a homossexualidade é uma doença. Inclusive, ele já defendeu pessoas, né, que entraram na escola psicanalítica, pessoas homossexuais que foram criticadas, e ele aceitou essas pessoas. E houve um escândalo, Mauro, que saiu num jornal vienense na época, uma celebridade da época, né, um escândalo homossexual, né? Então sai no jornal e Freud vai lá e defende, fala que é absurdo ser levado ao jurídico, né, porque a pessoa é homossexual. E as questões que ele coloca são questões pulsionais, não de forma doentia, né, questões pulsionais. Inclusive, não sei se você concorda comigo, a minha visão freudiana da questão da homossexualidade vem simplesmente como o ser humano ser bissexual e ser direcionado aí para uma, né, uma escolha. Você concorda? Você acha que... Eu não só concordo, como a gente tem que lembrar de que Freud nos lembra, né, diretamente de que qual é o primeiro amor de uma mulher. O primeiro amor de uma mulher é sua mãe. E ela só vai romper com esse amor, vamos chamar assim, esse amor de que é um amor de união, é um amor realmente sexual, libidinal, né, também. Né? Exato. Ele só vai ser rompido através da presença do pai. O pai só aparece depois dos 3 anos de idade para uma criança. O pai não existe até então. E ele vai existir, e essa menina vai se apaixonando por esse pai gradativamente, mas ela nunca deixa de se apaixonar e de amar a sua mãe. Sim. Então aí nós já temos o primeiro caso de bissexualidade. Exatamente. Aí Da mesma forma, o menino, ele também vai se apaixonar pelo seu pai, só que numa fase mais, vamos dizer assim, numa fase posterior, em que ele vai se apaixonar pelo pai no modelo de identidade. Ele vai querer buscar essa identidade e para isso ele tem que amar. Daí existe muita gente que vai colocar na mesa dizendo assim, mas existe o amor, ágape, amor, blá, blá. Bom, amor é amor. Amor é amor. E essa grande divisão que foi feita, ela veio exatamente ser concebida para poder justificar um aspecto homofóbico. Esse aspecto homofóbico ele surge exatamente porque que pareça dentro do seio da Igreja Católica. Que então, eu acho um absurdo que se use isso. Então, quer dizer, se use... Então, por favor, gente, entendam antes de falar, né? Porque Freud não diz nada disso. Então, muito pelo contrário. Usam de forma errada. Inclusive, um certo pastor que a gente conhece muito aí, né? Que Com critica certeza. muito, que fala que, né? Que inclusive é psicólogo e fala que imagina, o próprio Freud dizia isso. Então eu acho que assim, senhor Silas, estuda um pouco mais para falar disso, por favor, tá? Mas o seu Silas esquece uma coisa, eu até quis brincar com o seu Silas uma época, porque é o seguinte, se a gente abrir a própria Bíblia, em que ele tanto se baseia e fala e briga, com tanta está propriedade, ali em 1 né? Coríntios 18, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, está dizendo de que a cruz é loucura. Quer dizer, se cristianismo, a mensagem da cruz é loucura, se o cristianismo é loucura, então desculpe, daí cabe o nosso papel de tentar ajudá-los
a se curarem. Exatamente. Daí nós estamos falando numa loucura. Então temos que tomar muito cuidado ao simplesmente lançar no ar, abrir travesseiros com penas sobre coisas que não tem nada a ver. Né? E Mauro, assim, ele, na verdade, ele representa, ele é um líder e muita gente segue que é o que ele diz, né? Quer dizer, ele tem uma grande mídia. Eu acho muito perigoso. Então, é perigoso, assim, mas eu vejo de que ele se usa da formação, o que nós chamamos de formação reativa, que é um mecanismo de defesa, né? Sim, que exato. faz com que ele se posicione contrariamente, porque ele deve ter os seus impulsos homossexuais fortes, como todo homem tem os seus impulsos homossexuais. Eu tenho certeza que ele tem grandes impulsos. Então, eu acho que é a formação. Dele, então, E daí a formação reativa é que faz com que ele se projete ou se coloque do lado contrário da mesa para poder debater, tipo, recusar a aceitação ou a autoaceitação. E é a única visão que eu consigo ter dessa realidade, né? Sim, e também, Mauro, a gente viu polêmicas, aí gerou muita polêmica, uma afirmação da psicóloga, acho que é a Marisa Lobo, se eu não me engano, é isso? Marisa Lobo, enfim, que começou com essa história de cura gay, né? Que ela poderia curar e que o gay poderia ter quer dizer, a escolha de querer ser curado. Mas assim, a questão é que não se cura algo que não é doença. Que não é doença, exato. Né? Para começar por aí. Então, como é que ela coloca isso numa questão de uma opção do gay? Quer dizer, então o hétero vai chegar no consultório e vai falar, por favor, eu quero virar pra gay. Gente, vai falar, eu quero virar gay. Tem cura para heterossexualidade. Tem cura, né? Porque eu não aguento mais ser hétero, eu quero virar gay, eu prefiro o mundo gay. Então, assim, eu acho que é tanta coisa que é... O que as pessoas não sabem, aí que é o problema. O problema esbarra um pouquinho na ignorância e no temor. Então as pessoas, ao temer Deus, eles aceitam de qualquer forma qualquer mensagem que é traduzida para eles através do púlpito de uma igreja, através da sua religião, mesmo de que não haja nenhum tipo de, vamos dizer assim, de ligação direta ao divino. Então o que a gente vê é o seguinte: as pessoas esquecem de que nós somos animais. Quando eu comparo a nós animais, as pessoas ficam bravas comigo. Diz, mas nós somos superiores. Quem falou? Imagina. Seria a mesma coisa que os leões se reunirem e falar, escuta aqui, quem manda aqui no pedaço somos nós. Somos nós, os reis. Eu acho que na natureza todos nós somos iguais. E os mamíferos, ou seja, a classe supermamália, né? Todos os animais mamários, eles têm exatamente como, vamos dizer assim, como característica sexual a sua diversidade e a sua bissexualidade. Exatamente. Então o leão ele pode nascer homossexual e ele pode estar homossexual. Então, quer dizer, é uma coisa de que a gente não compreende muito bem, porque a nossa dimensão, que nós como seres humanos, é muito pequena. Mas significa, eu vejo a contradição daqueles religiosos que se dizem, isso não é normal, como se colocando no lugar da divindade. Como quem somos nós para nos colocar do lado da divindade e dizer isso? Só que ao mesmo tempo eles se vendem uma outra história. Eles se vendem a história de que nada no universo acontece, nem um fio de cabelo que caia da sua cabeça cai sem a consciência, sem o consentimento da divindade. Logo, se Deus está deixando que sejamos homossexuais, não há por que nós discutirmos com Ele. Existe um propósito. E onde eu achei fantástico que a mídia está soltando ontem sobre o pronunciamento do Papa, em que ele diz, olha, se um homossexual, seja o seguinte, se é branco, preto, homossexual, se é judeu, se é ortodoxo, não importa. Ele está buscando a Deus. Quem sou eu perante Deus a dizer o que é bom e o que é ruim para essas pessoas? Exatamente. É muito difícil. Eu achei maravilhoso isso, ele representando a cristandade. Eu acho ele fantástico, né? Assim, eu acho que ele realmente, as ideias dele... Isso que eu falei no começo, quando Freud, ele recebe esse rapaz para a escola psicanalítica e as pessoas falam para ele, não, é homossexual, né? E ele realmente fala, e qual o problema, né? Quer dizer, ele é uma pessoa que tem capacidade total de fazer o melhor pela psicanálise e então assim, ele sempre diz que não é doença, assim, deixando muito claro isso, gente, para que vocês não se confundam ao verem esses produtos. Eu imagino de que a maior parte das pessoas se coloca nessa posição com relação a Freud pelos 3 ensaios sobre a sexualidade. Sobre a sexualidade, mas exatamente. Acontece que a gente tem que lembrar de que mesmo ele tendo escrito aquilo, houve uma questão em 1961, dentro do seio, né, no seio da IPA, da International Psychoanalytic Association, que é, vamos dizer assim, a sede freudiana,
em que um psicanalista não poderia ser homossexual até então. E daí levantou-se uma carta que foi enviada por Freud a Ferenczi, que era um de seus discípulos, em que Ferenczi era homossexual e ele se assumia perante Freud, e Freud responde para ele de que isso não significa nada, de que não há importância nenhuma e de que tudo aquilo que ele diz, ele é uma pessoa como qualquer outra. Aí, e ele vai apresentar essa carta ao IPA, e isso houve uma moção enorme. Você imagina na época, né? Foi, pois a é. Gente tá, E essa moção fez com que várias pessoas se identificassem, eu também sou homossexual, então me expulse. Eu também sou homossexual, me expulse. E de repente pessoas que não eram homossexuais falaram, eu também sou. Então, em termos de defesa. E a partir daí descobriu-se de que realmente, nossa, que grande segredo. Aqueles que se propõem a curar os outros também são homossexuais. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Eles também né? são pecadores? Sim. Oh, meu Deus. Né? Então, é isso. Mauro, me diz uma coisa, o homossexual que vai fazer uma psicanálise, atendo vários também, são questões como de Qualquer pessoa. héteros. Isso. O que você sente? Existe essa questão, alguns ainda têm essa questão de, poxa, ainda não consigo me aceitar, me assumir, porque é um problema. Vamos dizer ainda, assim, não é bem que eles não se aceitam. Então vamos lá. O homossexual que vem para o consultório, ele vem como qualquer outro e você sabe disso. Ele vem porque ele tem os problemas de todo mundo. Exatamente. Ele é traído, ele trai, ele é massacrado, ele é estressado, ele tem pais que sendo ele homossexual ou não, que são realmente que transformaram a vida deles no inferno. Sim, né? sim. E assim por diante. E o que é pior para eles é a própria sociedade. Então a sociedade que vem com o seu estigma, a igreja que vem com o seu estigma, é o tabu, a igreja que eu digo em geral, né? Religião, né? A religião e muitas vezes os vizinhos e tudo mais. Eu ouvi anteontem, eu estava no interior do estado e ouvi uma pessoa inteligentíssima que me perguntou exatamente isso. Falou, mas e aí, o que você acha dessa história da cura gay? Eu falei assim, isso é uma besteira, tal. Ela disse assim, eu aceito de todo mundo, mas é muito difícil aceitar quando é no seio da minha família. Então você vê isso, isso que é interessante, quer dizer, por que não na família? Porque o medo dela, o medo de que essas pessoas estão entrando numa área que é a área da libertinagem. E não é uma verdade. Então as pessoas têm uma noção de, opa, o homossexual, ele é liberto demais, ele não deve ter preceitos religiosos, ele não deve ter moral nem ética. E é mentira. Como se liga, engraçado, nessa questão da homossexualidade com a religião, com a falta de Deus? Eu culpo isso, olha, infelizmente eu sou obrigado a culpar. Eu culpo São Paulo. Tá. São Paulo, nas cartas dele, apesar de Jesus nunca ter falado nada sobre homossexualidade, ele, que em minha opinião tinha seus problemas sexuais, tanto é que ele nunca casou, tudo isso, diz ele que por outros motivos. Eu acredito que ele tinha razões sexuais fortes, né? E incomodava para ele, como inclusive tendo tido uma educação grega, ele ver, né, de que os adolescentes gregos eram introduzidos na sexualidade através da homossexualidade. E para ele incomodava muito. E ele via na implantação da Igreja Católica, na época da Igreja Cristã, né, ele via vamos dizer assim, a dificuldade que ele tinha em fazer as pessoas abandonarem a sexualidade em prol de sua espiritualidade. Então ele esperava que as pessoas fossem menos à orgia e mais aos cultos de devoção. E era essa, vamos dizer assim, a birra dele. E isso ficou estigmatizado porque a igreja realmente colocou um estigma enorme em toda a parte sexual. Então masturbar nem pensar. Imagina, todo mundo masturba. Né? Pecado. Pergunte ao seu padre, ele vai dizer que se masturba. E se ele te falar que não faz isso, é mentira. É extremamente saudável. É né? saudável Por ele favor. vai fazer isso. Ele vai falar, mas não faço conscientemente, é poluição noturna. Não importa, ele faz. Claro. Porque não tem como ele evitar, isso é humano. É humano. É humano, faz parte da natureza. Sim. Nós somos exatamente isso, criados divinamente assim. É muito importante, né, Mauro? Quer dizer que eu acho que hoje as coisas são muito mais rápidas. Quer dizer, o adolescente está transando muito rápido, as crianças grávidas, né? Então, assim, eu acho que se pula até essa fase da masturbação, que é a descoberta de você com o seu corpo, que é muito importante. Antes de você ter, né? é muito saudável. É se conhecer os seus gostos, saber como é que você vai se colocar. Exato onde eu gosto, né? Para depois você ter, né? Então acho que isso hoje é um problema realmente, né? Em geral aí, né? E depois existe aquilo que é, vamos dizer assim,
Eu não culpo assim a liberação ou libertinagem, eu acho que não é nada disso. O grande problema é de que as pessoas estão perdidas. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas são perdidas. Sim, E sim. isso não diz só na área sexual, diz em área geral. Mas como o sexo, ele, conforme Freud nos mostra, né, ele está muito ligado à nossa libido, ele está lá na nossa origem, né, na origem da vida, naquilo que impulsiona o ser humano a existir, então é aí que a gente sente quando a gente fala o buraco é mais embaixo. É mais embaixo. Fê, coloca pra gente aquele vídeo, o pequeno do garoto que ouve que os pais são casados. Não sei se você já viu, vamos Não. assistir? Vamos lá. A husband's a boy. Right. A wife is a girl and a husband's a boy. Then you two are husbands. Wives are girls. Husbands are boys. Right. That's right. So if you're a boy, You'll be a husband. right? Yeah, we're both husbands. You're both husbands. Is that You confusing? married each other? That's funny. It's funny, right? Yeah. I usually see husbands and wives. But this is the very first time I saw husbands and husbands. So funny. So that means you love each other. Yeah. Yeah. Yeah, they're much alike. You're much alike. And I'm gonna play ping pong now. Okay. You can play if you want. Eu acho uma graça e assim, a forma como, né, quer dizer, realmente, então vocês se amam, ok, eu vou jogar o meu ping-pong, né? Claro, é legal, isso mesmo, natural, é isso mesmo. normal, né, sem grandes dramas, sem, né? O que você acha da adoção, né, do casal gay que adota Eu a acho criança? fantástico, porque veja bem, são tantas as crianças que estão abandonadas e não importa, a gente já sabe, a psicologia já afirmou, nós psicanalistas também dizemos a mesma coisa, de que o fato da criança ter dois pais não significa nada, significa que ela está sendo, de qualquer forma, ela está tendo uma educação normal, ela está tendo um crescimento dela totalmente saudável. Com E não existe- certeza, não o existe carinho, isso. né, quer dizer... E nós não isso- podemos esquecer como psicanalistas de que o fato de você ter uma mãe biológica não significa de que ela será sua mãe edípica. A sua mãe Exato. edípica é quem você escolher. A Exatamente. forma também é o seu pai. Pode não ser o seu próprio pai, porque seu pai não reúne, não agrupa as condições e as qualidades que você sente como necessárias. Exatamente. E aí as pessoas não conseguem entender muito bem, né? Aham. Como dizer assim, aquele meu tio, sim, aquele é meu pai. Então você fala, olha que interessante. Exatamente. Aqui, olha, tem uma pergunta, tem várias. Vou começar com Carlos de Santos. Gostaria de saber do entrevistado se a homofobia é uma doença. E como defini-la? Abraços, Carlos. Ótimo. Qualquer fobia seria uma doença. A gente Eu sabe qual a acho diferença entre fobia e medo. O medo é uma coisa natural. Se eu subir no 15º andar, ficar equilibrado na ponta do pé, no balaústre, né? Eu certamente terei que ter medo, porque a proteção é minha vida. Agora, fobia significa eu não subir no 15º andar, eu estou lá embaixo e começo a ficar sem ar, sem respiração e desesperado. Isso é doença? Exatamente. Claro que é. Isso é síndrome do pânico. E a homofobia é uma espécie, minha opinião, de síndrome do pânico. Que pânico é esse? Do pânico de que o outro está ousando fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Então eu vou te falar uma experiência e é pessoal. O medo eu não- daquilo que eu desejo, né? que eu E que o outro desejo tem fazer, coragem que o outro tem- de fazer e eu não tenho. Exatamente. Como isso me agride no momento que o outro Exatamente. faz, né? Exatamente. Se você pegar um casal gay, eles estão se beijando num local público, você vai reparar várias coisas. Existem pessoas que não estão nem aí. Quem são essas pessoas? São as pessoas que estão definidas sexualmente, estão equilibradas sexualmente, que elas dizem, isso não é um problema meu. Que legal, os dois estão lá se beijando, estão se amando. Existem aquelas que vão lá e ficam olhando e dizem, olha que absurdo, olha que absurdo. O que quer dizer essas pessoas? Estão dizendo assim, olha, elas ousam fazer aquilo que eu desejo e não tenho coragem. Isso é homofobia. Eu já vi a pessoas formação terem reativa. reações de bater na mesa e chamar o garçom, o gerente, realmente reações assim de isso não pode estar acontecendo aqui do meu lado, né? Como é que vocês permitem isso, Pois né? é. Na verdade, essas pessoas deveriam se conhecer melhor. Essas pessoas homofóbicas, quem tem homofobia, na verdade, tem
fobia por negros, fobia por orientais, fobia por não importa o quê. Então elas são, na verdade, realmente elas têm um problema. Não é bem uma doença, mas é um problema que seria interessante elas se tratar. Com certeza, e buscar um auxílio. Você já teve, Mauro, alguma experiência em consultório de alguém que se assumiu homofóbico? Eu tenho atualmente, eu tenho certeza que ele vai assistir esse nosso bate-papo, em que ele não só é homofóbico, mas eu diria de que ele tem aquilo que eu chamo de formação reativa. Tá. Porque ele se diz, de alguma forma, que ele é homossexual, mas que ele venceu a homossexualidade. E ele gostaria de ensinar o mundo como fazer isso. E eu vou até contar o método, porque de repente, se vocês quiserem tentar, eu acho interessantíssimo. Eu só posso dizer para vocês, não vai funcionar. Qual é o método? Ele diz, você pega revistas de mulheres, pega para pessoa homossexual revistas de mulheres peladas, nuas, e se masturbe pensando nelas. Faça isso muito, condicione, porque isso é um condicionamento. Ele aplica uma PNL com as revistas. A ali, PNL né? não vai funcionar, eu sinto muito. PNL não muda a cor do olho. Não adianta que você fala, eu quero ter olhos verdes, eu quero ter olhos verdes. Eu não vou conseguir Gente, não, de jeito não nenhum. adianta essa história de ex-gay também, né? Que muitos pastores também, né? Entram em igreja e agora... Eu conheço vários ex-gays que são ex-gays na boca para fora, quer dizer, eles continuam batendo o pé, mas devem continuam estar muito infelizes, porque não Claro. estão vivendo aquilo que a alma pede, o que é deles, né? Tati, eu vou te dizer uma coisa. Muita gente tem uma certa ojeriza ou tem uma certa reação horrível face a travesti. Muita, exato. Muita. Agora eu vou te falar uma coisa. Por que isso, Mauro? Porque ele representa também a mesma coisa. Ele te representa uma forma ofensiva. A gente sabe que travesti, boa parte deles, eles estão, na verdade, fazendo o quê? O papel da mãe fraca, né? Eles estão agindo como uma mãe fraca que não teve coragem de se colocar face a um pai, ao marido que batia nela, o marido que era altamente dominador e que fazia gato e sapato. Sim. E o filho, olhando aquilo, fala, um dia eu vou me vingar. E ele se vinga. Então isso eu queria falar para você. Se você pegar o mundo dos travestis, eu não falo transexuais, eu falo travestis. Travesti, tá. Tem diferença, depois, se quiser, você esclarece. Tá. Né? Vamos lá. Então, os travestis... Fazer uma coisa, Mário, eu preciso entrar no intervalo e a gente já começa Combinado. com esse assunto que eu acho Perfeito. fantástico. O intervalinho a gente já volta.